Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma briga entre torcedores de Palmeiras e Flamengo que jogaram em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro terminou com uma morte. Gabriela Anelli, de 23 anos, foi atingida por uma garrafa de vidro. Passou 2 dias internada, mas não resistiu aos ferimentos. Recentemente, outro caso envolvendo torcedores chamou a atenção. Integrantes da Gaviões da Fiel do Corinthians invadiram um motel e agrediram o jogador Luan, atleta do Clube Paulista. Por que o futebol brasileiro segue registrando casos de violência? Os impactos dessas ocorrências no esporte e quais os motivos que transformam a relação entre o torcedor e o futebol em um caso de polícia. O 15 Minutos discute esse tema com o professor do Departamento de História da USP, Flávio de Campos. Bem-vindo ao nosso podcast, professor. Olá, Celso. Obrigado pelo convite. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Adriana Perroni. Adriana, o esporte registrou mais um triste caso de violência que terminou em morte, não é mesmo? Oi, Celso. Obrigada pelo convite. Oi, Flávio. Celso, é verdade. Mais um episódio triste para o esporte. A Gabriela Anelli tinha 23 anos e, assim como milhões de brasileiros, tinha o hábito de frequentar estádios de futebol. Ela era apaixonada pelo Palmeiras e no último sábado foi ao Allianz Parque, aqui em São Paulo, assistir ao jogo do time de coração contra o Flamengo. Mas dessa vez ela não voltou para casa. A Gabriela estava esperando para entrar no estádio quando começou uma confusão entre torcedores dos dois times. No meio da confusão, ela foi atingida por estilhaços de uma garrafa jogada por um torcedor do Flamengo. Leonardo Felipe Xavier Santiago, de 26 anos, foi preso em flagrante. Segundo a Polícia Civil, ele vai responder por homicídio doloso qualificado, já que, diante das circunstâncias, assumiu o risco de matar e por motivo fútil. Professor Flávio, toda vez que um caso dessa gravidade ocorre, existe uma grande comoção. Atletas e os próprios clubes se manifestam, mas na prática a gente sabe que pouco é feito para mudar essa realidade, né? Falta uma ação mais efetiva, na tua opinião? Então, Adriana, eu acho que essa questão ela é muito grave. A gente está se acostumando em um processo de desumanização e um processo de violência que envolve torcedores, atletas, né? Envolve o contexto da cultura do futebol. Falta ação. Há muita verborragia, há muita fala fácil e nenhuma ação estruturante para combater a violência que cerca o futebol. Tanto do ponto de vista de políticas públicas, nas diversas instâncias administrativas do país, como também dos clubes, das federações e da CBF. Esse caso, ele é terrível. É uma jovem que perde a vida quando ela estava prestes a entrar numa partida de futebol no seu clube de coração. Há um conjunto de ações que precisam ser pensadas. Não há uma solução fácil para um problema tão complexo. Agora, professor, esses casos sempre acontecem. Existe aí uma distorção na relação entre o time de futebol e o torcedor. Muitos pensam que, pelo clube, tudo é válido. Então, Celso, eu costumo avaliar a questão do futebol vinculada à sociedade brasileira. Eu sigo uma corrente de pesquisadores, de antropólogos do esporte, que destaca que o futebol é uma espécie de janela privilegiada para a gente observar a sociedade brasileira. Ele potencializa algumas questões que já existem na sociedade brasileira. Então, a primeira questão, Celso, é isolar. Não isolar essa violência do futebol da violência da sociedade brasileira. Durante muitos anos, nós tratamos a violência do futebol como se fosse algo excepcional, como se a nossa sociedade fosse uma sociedade pacífica, como se nós fôssemos muito tranquilos, e na verdade nós não somos. Os últimos anos revelaram, e têm revelado, quão violentos nós somos como brasileiros, vivendo coletivamente. Em segundo lugar, procurar, a partir do olhar para esses episódios, que são cada vez mais recorrentes, tentar entender as motivações disso. Nesse caldo de cultura, a gente tem que ter, eu acredito, uma direção, uma linha pacificadora que envolva respeito, envolva inclusão, envolva responsabilização, envolva participação de todos os agentes. Agora, muitas vezes, professor, o futebol é usado por bandidos para a prática de crimes, criminosos que se infiltram em torcidas organizadas. Isso gera ainda mais dificuldade para os órgãos de segurança, né?
essas práticas criminosas que aparecem em alguns grupos de torcedores é de conhecimento das autoridades de segurança há pelo menos 20 e 30 anos. A grande questão é, na ausência de medidas mais eficientes para combater essa criminalidade que existe no país. Veja, a gente está falando de organizações criminosas, de práticas criminosas que existem na sociedade brasileira. A questão fundamental é qual é a nossa política de segurança pública para combater esses grupos criminosos. É óbvio que esses grupos criminosos, na ausência de uma política pública de segurança eficiente, eles vão encontrar caminhos para se manifestar e para ocupar. E o futebol é um deles. Da mesma maneira que existem esses setores criminosos, Celso, a gente também tem setores das torcidas, setores dos torcedores e das torcidas organizadas muito preocupados com a violência. Existe uma organização chamada ANATORG, Associação Nacional das Torcidas Organizadas, que reúne dirigentes de torcidas organizadas do país todo, com as suas limitações, com as suas contradições, com as suas dificuldades. Essa entidade de lideranças de torcidas organizadas tenta estabelecer uma pacificação. Veja, Celso, eu não vejo da parte da CBF, eu não vejo da parte das federações nenhuma medida mais eficiente no sentido de conter essa violência. Uma alternativa para conter a violência no futebol pode ser o cadastro de torcedores, principalmente os de torcidas organizadas? Isso é uma medida paliativa, é uma medida que não pega o núcleo, não atinge o núcleo da questão. Uma experiência que eu considero exitosa, que foi realizada no Rio de Janeiro, que é o GEP, Grupamento Especial de Policiamento de Estádios. Na época, o GEP, controlado e dirigido pelo coronel Fiorentini. O trabalho feito no GEP há anos atrás, tem mais de 15 anos isso, era um trabalho extremamente interessante. Era um trabalho de diálogo, de conversa, de inclusão das torcidas organizadas do Rio de Janeiro e com um resultado que era um resultado bastante interessante no sentido de coibir a violência. Essa é uma experiência que merece ser revisitada. Eu não estou dizendo que ela é perfeita, mas daquilo que eu vi sendo aplicado no Brasil, é das experiências mais exitosas. Agora, professor, em São Paulo, em geral, os clássicos são disputados sem a presença da torcida do rival. Após a morte da Gabriela, existe aí uma discussão para ampliação da medida também para os clássicos nacionais disputados no estado. Essa medida ajuda a reduzir a violência? Ela ajuda a reduzir pontualmente. Ela não vai resolver a questão fundamental. Ela parte do pressuposto da exclusão, né? A gente exclui a torcida adversária, seja ela da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, seja ela de outra unidade da Federação do Brasil, e, portanto, a gente diminui a possibilidade da violência. Mesmo porque em alguns confrontos acontecem fora do estádio, e isso torna o trabalho da polícia ou da segurança mais complicado. E, por outro lado, mostra que o alvo principal desses torcedores não é o futebol, e sim a violência. O esporte é só um pretexto para iniciar uma agressão. Né? Exatamente, é no trajeto, é no deslocamento. Quando existe alguma situação de conflito dentro de um estádio, de uma arena, é uma incompetência tremenda, né? Porque nós temos muita experiência acumulada para organizar um espetáculo de futebol com torcidas dentro de um estádio. A questão é no deslocamento, é no entorno que costumam a ocorrer esses conflitos, e no deslocamento nas estradas. A gente tem inúmeros episódios, ônibus de torcidas rivais que se encontram nas estradas, né, indo, né, das suas respectivas partidas, esses conflitos ocorrem aí. Sem contar que essa atitude ou esse comportamento acaba prejudicando o esporte como um todo, né? Crianças e famílias com medo acabam se afastando dos estádios, né? Assim, é contraproducente do ponto de vista da economia do futebol. E eu só queria completar em relação a isso, que é importante, quando você tem... Eu sou do tempo que a gente assistia jogos de futebol no final dos anos 60 e comecinho dos anos 70. Tive o privilégio de assistir o Pelé em campo. A gente assistia jogos com torcida misturada, né? E aí a família toda. Então eu tinha avós corintianos, meu pai era são paulino, eu palmeirense, e nós assistíamos os clássicos juntos, né? Era possível.
Havia lá, sei lá, um insulto ou outro, mas nada que descambasse para a violência. A gente até aplaudia o atleta do time rival, né? Pelo esporte, pela beleza da jogada, né, professor? Sem dúvida, Celso, você deve lembrar disso, né? Aqui em São Paulo, jogava com a camisa 10, jogava o Rivelino pelo Corinthians, o Pelé pelo Santos e o Ademir da Guia pelo Palmeiras. Essa é uma coisa. E no São Paulo, ou o Gerson ou o Pedro Rocha. Era uma coisa maravilhosa. Agora, essa rivalidade sadia, qual que é a rivalidade sadia? É a rivalidade simbólica, né? É a tiração de sarro, é a brincadeira, né? Esse elemento gostoso do futebol, a gente vai perdendo à medida que a gente perde o controle sobre esta rivalidade, a gente perde o controle sobre essa violência. E a gente não vai resolver o problema da violência do futebol se a gente não pacificar a sociedade brasileira. E a violência não se restringe tão somente dentro de campo ou ao redor do campo de futebol, né? Num outro episódio que chamou a atenção aí, um jogador do Corinthians foi agredido por um grupo de torcedores num motel em São Paulo. E esse grupo faz parte da Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, e após agredirem o Meia Luan, comemoraram numa rede social. É incrível. Isso é terrível, porque isso, num país como o nosso, é uma violação, né? Então imagina, é uma violência contra esse atleta. Antes dele ser um atleta de futebol, antes ele ser um jogador do Corinthians, poderia ser um jogador do Palmeiras, poderia ser um jogador do Vasco, do Flamengo, do São Paulo, não importa. E a torcida podia ser qualquer outra torcida ou qualquer outro grupo de torcedores. Antes do Luan ser um atleta de futebol, ele é uma pessoa, ele é um ser humano que tem todo o direito de se divertir do jeito que ele quiser, da maneira que ele quiser. O que nós temos aí nesse episódio? Nós temos, primeiro, o pressuposto é a desumanização. É como se esse atleta fosse só atleta, ele fosse uma coisa, um patrimônio do clube, um bem do clube. E se o clube não está bem, não tem um bom desempenho no campeonato, então, na lógica violenta, é absolutamente aceitável que um grupo de torcedores viole a intimidade desta pessoa e o agrida. Há um conjunto de violações inaceitáveis e que nós estamos nos acostumando. É isso que é terrível. Essa violência não é exclusiva do Brasil, né? A Inglaterra já teve um passado violento e conseguiu mudar essa realidade. Eu pergunto, professor, existem exemplos de políticas adotadas em todo o mundo que poderiam ser aplicadas aqui no Brasil? A Inglaterra adotou um modelo que foi o modelo da repressão durante os governos da Thatcher, né? Tanto que quando a Margaret Thatcher faleceu, as torcidas, os torcedores celebraram a morte dela nos estádios, né? Eu gosto de usar o exemplo da Alemanha. A Alemanha é interessante. A Alemanha tem um grande campeonato, né? Tem um grande futebol, né? A gente não precisa nem lembrar do nosso 7-1 aqui, relativamente recente. Tem tradição no futebol, tem grandes clubes de futebol e tem torcidas extremamente ativas, né? Apaixonadas, né? Que a Bundesliga faz lá na Alemanha. Primeiro, existe um estatuto bastante interessante e bastante inclusivo que coíbe intolerâncias. Há ali um regramento bastante respeitado. E há a festa do futebol. O futebol alemão, ele dá show na arquibancada. Na arquibancada existe uma festividade que é cultivada. Então, há uma referência importante, que talvez seja um caminho. Não eliminar a festa da arquibancada, não eliminar a alegria da arquibancada, mas promover um espetáculo que seja inclusivo. Quando a gente elimina a torcida adversária do campo de futebol, a gente está eliminando parte da festa. Porque uma das coisas mais bonitas que algumas pessoas viveram, as pessoas mais velhas viveram isso, era assistir, por exemplo, um Maracanã, um Morumbi dividido ao meio, um Morumbi, Palmeiras e Corinthians dividido ao meio, com a torcida do Palmeiras de um lado, a torcida do Corinthians do outro, e o silêncio da torcida do Corinthians quando o Palmeiras marcava um gol, quando o Palmeiras atacava, e vice-versa. Havia dois espetáculos que nós acompanhávamos, dois espetáculos lindos que nós acompanhávamos. Um era o espetáculo dentro de campo, o outro era o espetáculo da arquibancada. Essa violência, ela elimina essa rivalidade sadia que nós já vivenciamos, já desfrutamos em tempos passados.
Tomara que a gente volte logo aos bons tempos de festa nos estádios de futebol, dentro e fora, né? Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do professor do Departamento de História da USP, Flávio de Campos. Obrigado, professor. Muito obrigado pelo convite. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Adriana Perrone. Obrigado, Adriana. Eu é que agradeço, Celso. Obrigada também ao Flávio. Abraço a todos. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.